Terceiro capítulo. Professor versus aluno. A década de 90 foi mesmo pitoresca. Em 1992, eu estava iniciando minha vida no tão sonhado ensino médio. Era como se fosse uma euforia. Todo aluno do colegial acreditava que a entrada no ensino médio resolveria todos os seus anseios. Aconteceria o primeiro beijo ou talvez até a perda da virgindade, o Brasil seria tetracampeão, a economia se estabilizaria, o país deixaria de ser o país do futuro, o Gans manteria sua formação original e seríamos felizes para sempre. Os fatos ocorridos posteriormente provaram o contrário, como devem saber, a não ser o fato de o Brasil ter se tornado tetracampeão, isso realmente ocorreu. O Gans não manteve a formação original, para minha tristeza, mas pelo menos o dono da cartola retornou à banda novamente, não sei por quanto tempo e se realmente foi por amor ao rock ou somente para movimentar o show business, mas voltou. Fora isso, dançávamos músicas com coreografias impensáveis nos dias de hoje. Alguns pintaram as caras por um país melhor, mesmo isso tendo sido utilizado como massa de manobra por alguns oportunistas, o que geralmente ocorre. Mas, ideologia, ou você tem e a segue cegamente ou é melhor não ter nenhuma. Aqueles eventos continuaram a me perseguir durante todo o período do colegial. Após isso, em poucas situações cheguei a sentir aquela sensação subatômica novamente. Às vezes passava por locais que acabavam me atraindo e sentia como se tivesse que estar ali para ajudar alguém. Pareciam pontos de interconexão com outros mundos ou universos. Percebia que sempre estava sendo vigiado por alguém, mas que não eram pessoas que queriam o meu mal, eram como uma espécie de guardiões. A afirmação que se tem no ensino médio faz com que você se torne mais confiante e isso afasta os que estão ali somente para zombar e tirar sarro dos mais fracos. De certa forma, comecei a me enturmar mais com certos grupos no colégio e isso acabou me fortalecendo. Como disse anteriormente, o ser humano é gregário, ou seja, tem necessidade de viver em grupo, de se relacionar, perdendo, momentaneamente, suas características individuais. Sendo assim, isso acaba acontecendo naturalmente no ensino médio. Mais uma vez, o sentido de viver em manada é comprovado de forma eficaz. Creio que os eventos ocorridos tinham a ver com o meu medo, minhas angústias. De alguma forma, aqueles sofrimentos vividos por mim e meus colegas de escola fazia com que conseguisse estabelecer uma espécie de conexão com algum lugar de onde conseguia retirar forças para agir. Tinha certeza que haviam pessoas ou seres de outros mundos tentando me passar alguma mensagem, mas eu ainda era muito imaturo para compreender. Uma coisa que não mudou daquele tempo para cá foram as visões. Vez ou outra percebo pessoas, indivíduos pitorescos que parecem ser bastante semelhantes para mim, como se os já tivessem visto e mesmo a fisionomia não me é tão estranha. Lembro-me que naquela época do colegial, naqueles momentos de angústia, durante as sessões do banheiro, sempre com certa antecedência, eu notava aquele garoto me olhando de longe, sempre antes de eu passar por situações de conflito na escola. Era como se fosse um presságio do que iria ocorrer logo depois. Ele me olhava com um olhar triste, meio que, com pena de mim. Parecia que sabia o que iria ocorrer, mas não tinha como interromper, eu devia passar por aquela provação. O mais estranho era que não parecia fazer parte da escola, nem mesmo deste mundo, era algo que de alguma forma vinha de mim mesmo. Só que não da forma como eu imaginava, não era um fantasma, tinha certeza disso, era real e estava ali para passar-me algum sinal. Mas, por mais que me esforçasse não conseguia decifrar o que ele tinha para me dizer. Tentei segui-lo algumas vezes, mas quanto mais me aproximava, mais distante ficava, até que desaparecia em alguma esquina ou mesmo nas salas de aula da escola. Não tinha como contar isso a ninguém, me chamariam de louco. Creio que minha timidez exacerbada vem em parte dessas visões.
Com o tempo, aquele garoto passou a fazer parte de minha consciência. Sempre que me via em situações entre decidir entre o certo ou o errado, surgia como se fosse meu subconsciente, a minha ética, meu lado correto. Quando pensava em tomar decisões antiéticas, logo me lembrava daquele semblante de desaprovação. Ele continuou a me visitar sempre antes de um evento de conflito. Com o tempo já sabia quando teria que enfrentar algo que envolveria um esforço de minha parte. Isso ajudou a me preparar para o enfrentamento contra Julius no banheiro do mal. Após aquele dia, a feição do garoto mudou, sempre que o via, e passaram a ser em poucas situações, estava com um semblante de satisfação, de dever cumprido. Mesmo assim, sua feição ainda era um pouco triste. Creio que tinha a certeza de que uma hora ou outra eu iria cometer alguma falha, mesmo ele me dando todos os sinais do que devia ser feito. Chegando ao ensino médio, tive contato com matérias que antes nem sabia que existiam. Sempre estudei em escola pública, e, como devem saber, tudo ali é surreal. Mesmo antes, nos anos 80 e 90, elas não tinham estrutura adequada e ainda não têm. Você nunca lia o livro inteiro. Principalmente os das matérias mais intrincadas como matemática, física, biologia e química. Desde sempre vejo a questão voltada para a educação ser discutida, mas nunca ser pelo menos, melhorada. Talvez seja necessário que mais pessoas se envolvam nessa questão. As matérias dadas no ensino médio chegavam de supetão para os alunos recém-chegados do colegial, sem preparação nenhuma, nem mesmo uma prévia, uma adaptação para o que vinha pela frente. De forma que você saia com conhecimento bem básico de ciências e já no primeiro ano do ensino médio começava a ver aceleração, velocidade média, fórmulas malucas que mais pareciam a explicação da teoria da relatividade criada por Einstein. Física é e sempre foi o temor de quase todos os alunos da escola pública ou mesmo das escolas particulares. Algo de outro mundo ou mundos. Mas foi em física que comecei a entender ou pelo menos tentar compreender o que ocorria comigo. Havia um professor chamado Jefferson, ele dava aula de física para o primeiro ano. O nome foi uma homenagem do pai a Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos. Costumava ser bastante empolgado, ele realmente acreditava que poderia ensinar a teoria da relatividade para aqueles alunos. Chegava até a citar assuntos sobre buracos negros, supernovas e até mesmo universos paralelos e assuntos relacionados ao universo ou multiverso quântico. Por ter viajado bastante, fez várias especializações sobre física quântica no exterior. Poderia ter sido um astrofísico de sucesso, porém, ele era um entusiasta da arte de lecionar, segundo ele mesmo dizia, não poderia ter sido outra coisa senão professor. Eu nunca gostei deste tipo de conteúdo, algo que tivesse que envolver mais de um raciocínio interligado a outro já me desmotivava. Mas aquele professor fazia com que conteúdos chatos e exaustivos ganhassem uma nova retórica. Conseguia criar similaridades com o mundo real e as teorias defendidas por ele com base nas ideias dos pensadores como Galileu, Einstein, Newton e outros mais. Sempre dizia: sorte minha e de vocês vivermos nos tempos de hoje. Nos séculos passados, falar sobre ciências da natureza era cavar sua sentença de morte nas fogueiras da Santa Inquisição. Criava um ar de questionamento e vontade de conhecer que contaminava a todos na sala de aula. Você era queimado vivo apenas por expressar sua opinião sobre determinado assunto ou mesmo, por ser diferente dos demais. Dizia ele. Era possível imaginar aqueles pobres coitados ou coitadas sendo sacrificados cruelmente nas fogueiras promovidas pela Santa Sé. E eu ficava pensando: caramba! O bullying é bastante antigo, e já naquela época as pessoas estranhas sofriam deste mal tão absurdo e eficaz, que muitas vezes consegue até ceifar vidas recém-chegadas neste mundo.
Crianças e adolescentes que sofrem frequentemente de bullying chegam a tirar a própria vida. Qual é o sofrimento sentido por elas? Professor Jefferson tinha uma eloquência no emprego de sua oratória que mais parecia um ator apresentando a última cena de uma grande obra teatral. Aquilo prendia a atenção de todos, mesmo daqueles que só pensavam em sair para o recreio para oprimir os de séries inferiores às deles. O ano estava no seu quarto bimestre. As matérias obrigatórias já tinham sido finalizadas. O correto para os demais professores era dar revisões aos alunos e enrolar as aulas até que se findasse o ano letivo. Mas com o professor de física era diferente, não conseguia parar de nos ensinar novos conteúdos. Dessa vez, queria nos apresentar um assunto um tanto quanto complexo para alunos do ensino médio, o mundo subatômico da física quântica. Falou por 2 horas e ninguém se atreveu a interrompê-lo sequer para tirar dúvidas sobre o assunto. Talvez porque ninguém estava entendendo nada, era difícil até de questionar algo tão novo para nós. Mesmo sendo uma teoria que já era discutida há décadas, ainda assim, o era feito somente nos meios acadêmicos, por pessoas notáveis, ou seja, o estilo do professor Jefferson. Neste dia, dentre outros assuntos, ele falou sobre a teoria das cordas e o entrelaçamento quântico. Pelo nome a gente fica até assustado, mas depois da explicação do professor, tudo ficava bem mais tranquilo. Ele gostava de causar sempre. Nunca se contentava com conteúdo pré-formatado, decorado, reutilizado e que servia apenas para o aluno gravar na cabeça, passar na prova e nunca mais ouvir falar ou ter a necessidade de ter que utilizar tal conteúdo em sua vida após ensino médio. Nesse mesmo dia, entre vários assuntos citados por ele em relação à física quântica, um chamou-me bastante a atenção. Por volta de 1h30 de aula, ele começou a explicar os conceitos por trás do multiverso, ou universos paralelos. Até então, só tinha ouvido algo sobre isso em uma das músicas de uma banda de axé baiano. Aqueles conceitos sobre buracos de minhoca, buracos negros, linhas retas, cordas em linha reta, começou a fazer algum sentido para mim quando liguei todos eles aos eventos ocorridos no banheiro da escola. O entrelaçamento quântico, por exemplo, é uma forma de fazer com que uma partícula ou mesmo um objeto idêntico sofra ações de outro objeto idêntico a ele a distâncias inimagináveis, ou seja, isso explicaria minhas interações com outros locais que eu ainda não conseguia explicar de onde vinham ou eram. Até mesmo seres que se comunicavam comigo como o garoto de olhar triste, por exemplo. O fato de existir a possibilidade de haver outros universos em que pessoas vivam em realidades paralelas à nossa, me fez enxergar uma teoria para o que poderia estar ocorrendo comigo. Até então, eu simplesmente acreditava que estava ficando louco, pois era o único a perceber de forma clara algumas situações que só aconteciam comigo. As poucas pessoas que resolvi contar sobre essas questões, simplesmente se afastaram de mim e me taxaram como doente, louco e às vezes até de pervertido. Eu até que não discordava dessas pessoas, pois, para a década de 80 e 90, em que muitos ainda não sabiam como um composto radioativo como o Césio-137 poderia ser danoso para a saúde, imagina falar sobre a existência de universos paralelos ou mesmo física quântica, talvez fizessem comigo o mesmo que fizeram com Giordano Bruno. Ao final da aula procurei o professor para tirar algumas dúvidas. Fui o único, os outros nem esperaram o sinal tocar para saírem em disparada dali, estavam com o cérebro fervendo. Queriam fugir daquelas novidades, tinha a impressão de que suas vidas eram muito simples para algo tão complexo. O estranho para eles seria alguém se interessar por aquele assunto. Fiz todas as perguntas que pude ou que ele me deixou fazer, no final, um questionamento da parte dele. Você está de brincadeira com a minha cara? Perguntou ele com uma expressão de poucos amigos. Na verdade, quero mesmo saber mais sobre este assunto, professor.
Não acredito que tenha se interessado mesmo pelo assunto. Ninguém se interessou, nem mesmo os alunos mais aplicados. Sei que é difícil de acreditar, mas quero entender melhor sobre este assunto, professor. Talvez não seja uma boa você adentrar muito. A ideia era apenas passar algo superficial para vocês, para que no futuro, caso algum se enveredasse pelo mundo da física, pudesse já ter uma noção do que é a física quântica. E se eu disser que já tenho aplicação prática para os eventos explicados pelo senhor? Está de brincadeira mesmo, fiz a leitura correta sobre você. O universo paralelo é ainda mais complexo até mesmo para mim que sou professor de física. Não é brincadeira. Tenho mesmo como provar tais teorias. Já ouvi algumas conversas sobre você, na época não acreditei, mas agora, percebo que talvez tenham razão, você é meio estranho mesmo. Senhor, insisto, preciso das respostas. Ele com um olhar de menosprezo para mim, disse. Olha, não deveria fazer isto, mas, só para provar que sua ideia sobre querer conhecer física quântica neste momento é absurda, vou lhe dar uma chance. Tome este livro, é bem básico, comece por ele. Se daqui umas 2 semanas você não estiver por aí tentando atravessar fechaduras das portas do colégio achando que elas são buracos de minhoca, aprofundaremos no assunto que tanto lhe chamou a atenção. Falou isso e foi direto para a sala dos professores tomar um café. O cara era tão CDF que quando chegou na sala, os demais professores saíram. Eles simplesmente não suportavam os assuntos e discussões que ele propunha. Os demais professores, os mais sensatos, diziam que ele tinha muito conhecimento para estar dando aula para um bando de fracassados. Devia estar em uma escola particular ou mesmo em uma universidade ensinando para mentes que realmente conseguiriam acompanhá-lo. Cheguei em casa com aquele livro debaixo do braço e logo fui para o quarto. Quanto mais lia sobre aquelas teorias, mais me fascinava. Aquelas visões, os eventos, os calafrios, as sensações de não gravidade, todas tinham a ver com os conceitos da física quântica e o multiverso. O livro tinha explicações básicas sobre o vácuo quântico, indicações e experiências realizadas em várias partes do mundo por laboratórios renomados que comprovavam que somos matéria e onda ao mesmo tempo. Segundo a teoria do vácuo quântico, a matéria limita, mas a onda pode nos levar a qualquer lugar do universo. Com base nessas teorias seria possível se comunicar com outros seres pelo tunelamento quântico. E já existiam vários experimentos que comprovavam tal existência. Passados 2 dias procurei o professor Jefferson, mas ele não quis me receber, disse logo. 2 semanas, antes disso, fora. Ao final do prazo, o procurei novamente. E de novo, questionou-me por que tanto interesse naquele assunto. Disse a ele que apesar de não entender as fórmulas da física, tinha me identificado muito com os conceitos apresentados, eu meio que queria somente a parte empírica da física, ou seja, a parte prática do que ele poderia apresentar para mim. Garoto, não existe essa de empirismo. Física, ou você aprende por meio de fórmulas juntamente com eventos práticos ou nada feito. Não tem sentido algum. Mas, professor, a explicação prática é o que me interessa. Não consigo entender essas fórmulas malucas. John. Essa coisa de empirismo era feita na Idade Média, mas o motivo era bem nobre, eles ainda não tinham formulado as bases da física. Por isso necessitavam das experiências práticas. Continuei insistindo e ele rebatendo-me eficazmente. A partir do momento que conseguiram formular as bases da física e outras ciências, não mais foi necessário dependerem da aplicação de eventos empíricos. A não ser num evento como a simulação do Big Bang, por exemplo.
Que seria necessário criar um acelerador de partículas com vários quilômetros para iniciar os experimentos desta descoberta. Ao final de seu discurso hermeticamente motivador, fiz uma proposição. Ok, professor. Eu me comprometo a pelo menos tentar entender suas fórmulas, mas terá que ter eventos práticos em todas as aulas sobre física quântica. Espere aí. Quem é o professor aqui? Há poucos dias você era apenas o garoto mais tímido e desinteressado da sala de aula e agora parece ter potencial para ser o próximo Nobel de Física? Apenas quero compreender melhor os conceitos da física quântica. Existe algo por trás de toda essa empolgação. Tenho certeza e diga. Desate os nós e me deixe a par dos teus anseios. Pensei. Nunca irá acreditar no que tenho a dizer. Nem eu mesmo acredito às vezes. Chego a achar que estou num pesadelo ou sonho, dependendo da situação em que me encontro. Saí da sala de aula e deixei o professor falando sozinho. Ele não entenderia se eu resolvesse contar sobre os tais eventos. Era muita loucura para assimilar, mesmo para ele que entendia bastante sobre assuntos complexos. O problema era que ele entendia de teoria, nada na prática. Eu tinha certeza disso, pois, já tinha me consultado com um psicólogo. O cara parecia mais louco do que eu. Até acreditou em minha teoria, mas, o pior, disse que seu psicólogo estava em outro universo paralelo ao nosso e que ele sempre tentava se conectar com ele, mas sem sucesso. Nessa hora, questionei. Espere aí, se o psicólogo está no outro universo, quem está aqui? Respondeu ele. O meu lado aluno de psicologia, e não sei porquê, mas mesmo tendo terminado a graduação e feito algumas especializações, ainda não consegui me conectar com minha parte graduada de verdade. Fui saindo de fininho quando ele questionou. Aonde você vai? A sessão ainda não terminou. Já em frente à porta de saída, disse. Para mim sim, já terminou, mas para você, acredito que ainda vai durar mais uns 5 períodos. Caramba, é cada maluco que me aparece. E eu acreditando que minhas alucinações eram coisas de outro mundo. Esse projeto de psicólogo necessita de tratamento urgente. Como um cara desses pode atender na rede pública? Essa consulta com o tal psicólogo demorou uns 6 meses para eu conseguir. O pior é que depois disso percebi que esperei por nada, pelo contrário, fiquei mais confuso sobre o que se passava comigo. Por um momento pensei que estivesse na mesma paranoia daquele pseudo-psicólogo. Imaginei que ele talvez tivesse passado por algum trauma na infância. Era a única explicação para tal comportamento. Mais um dia de aula. O professor continuava resistente, mas já tinha concordado em dar aulas práticas com mais exemplos do que poderia se aproximar de universos paralelos. Por meio da física quântica, segundo ele, seria possível estabelecer uma conexão com universos diversos por meio de buracos de minhoca. Havia outras dimensões além das 4 que conhecemos. 5, 6 ou mais. Porém, estas somente poderiam ser entendidas com base na física quântica. Os buracos de minhoca seriam como caminhos por meio dessas dimensões. No meio da aula, questionei a ele se seria possível uma pessoa se locomover por esses universos ou dimensões ou mesmo ter algum tipo de conexão com essas outras pessoas ou seres que viveriam nesses outros mundos. Ele parou imediatamente a aula. E disse: formule novamente sua pergunta, aluno. Eu balbuciei e repeti. Sim, é da forma que perguntei mesmo. É possível uma pessoa ter algum contato ou se valer das características da física quântica para ter contato com o multiverso? Com um olhar furioso, ele respondeu. Aluno,
estou perdendo a paciência com você. Pare de prejudicar minha aula e tentar confundir os poucos alunos que estão conseguindo acompanhá-la. Levantei as duas mãos como que estivesse pedindo desculpas e abandonei a aula. Não queria atrapalhar, apenas entender melhor o que estava ocorrendo comigo. Ao final da aula, estava do lado de fora. Quando todos os alunos saíram, o professor Jefferson veio falar comigo. Qual é a sua, John? Está querendo me comprometer na frente dos outros alunos? Que pergunta absurda foi aquela? Professor, eram apenas dúvidas. John. Estamos falando de mundo subatômico, muito abaixo do micron. Estamos falando de partículas que estão dentro do átomo e muito dentro. Por isso sua pergunta é absurda. Eu como professor tenho que zelar pela sobriedade cerebral de meus alunos. Não posso responder uma pergunta dessas em sala de aula. Por que não? Como deve saber, nosso país é composto de vários credos religiosos. Tal assunto poderia provocar confusão na cabeça de alguns alunos e isso me traria problemas com os pais. Certo, mas, continue a explanação que o senhor estava fazendo. Bom. Você teria que ser praticamente desintegrado para poder estabelecer tal conexão. Seria como uma viagem no tempo. Sim, é isso, continue professor. A aceleração seria extremamente elevada, mas se sentiria como se estivesse indo para trás e não para frente. Seria uma sensação surreal, a ponto de conseguir ouvir todos os multiversos ao mesmo tempo. Caramba, professor! É isso mesmo que ocorre comigo. Como assim? Isso são apenas teorias, e que fique claro. Ok, apenas teorias. Não ouvirá eu dizer isso em sala de aula. Até mesmo estudiosos mais aplicados e de mente aberta sorririam de mim se me ouvissem dizer isso. Num misto de agradecimento e felicidade, respondi a ele. Professor, você disse tudo o que eu queria ouvir. É isso, a explicação mais lógica para o que eu sinto. O professor Jefferson ficou completamente surpreso com minha reação. Como assim? O que você queria ouvir, sentir? Tu és mesmo maluco. Mais uma vez saiu e me deixou sozinho ali com minhas viagens. Ele percebeu que eu estava completamente consternado com tal explicação dada por ele. Acredito que ele deve ter pensado. Que garoto estranho. A partir desse dia passei a acompanhar sempre as aulas daquele professor. Sempre era o primeiro aluno a entrar na sala e o último a sair. Até minha relação com ele melhorou. Passei a fazer perguntas menos dificultosas para que não ficasse constrangido perante os demais. Mas mesmo com toda essa empatia para com o professor, não poderia revelar meu segredo. Aquilo era um tabu para mim. Ele já havia me ajudado bastante com as aulas empíricas. Era hora de partir para outro patamar do que aquilo poderia fazer comigo, se seria controlável, perigoso ou mesmo se existia alguma forma de utilizá-lo para o bem, pois já havia feito isso no passado pelos invisíveis, mesmo que de forma desordenada e sem controle algum.